Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, hoje essa live ela foi discutida, né? Vamos dizer, ao longo da semana, a primeira live com um entrevistado muito especial que eu tenho muita estima, muito apreço. Ele vai entrar daqui a pouco. É o professor Renato Casimiro. Mas a correria não foi possível assim a gente combinar alguns detalhes, e a divulgação não foi a contento, né? Mas eu gostaria, antes do professor Renato Casimiro entrar, eu quero deixar aqui para uma pitada de sabedoria. Essa pitada de sabedoria, ela é do Paulo Roberto, do professor Paulo Roberto. Boa noite, minha filha querida, amada. A minha esposa acabou de entrar. O título dessa pitada de sabedoria diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. As sociedades livres são plurais, constituídas de indivíduos que, a sós ou em grupos com maior ou menor representatividade, revelam distintos perfis psicológicos, têm diferentes visões de mundo, manifestam múltiplas inclinações políticas, perpetuam costumes e desenvolvem ou não a espiritualidade consoante as suas convicções. Sendo assim, é de se esperar que, ao longo da vida, por mais que se busque viver entre os afins, até por ser mais seguro e confortável, haja inevitáveis encontros com pessoas de diversos naipes, das quais se possa divergir frontalmente em situações que irão exigir muita sabedoria, pois todos, inclusive os que nos sejam contrários, merecem respeito e consideração. Suscitar contendas é a marca do homem iracundo, de gênio difícil, temperamental, raivoso, como um cão de guarda. Uma pena, pois a convivência com os diferentes e os confrontos com eventuais opositores, apesar de muitas vezes incômodos, é um excelente laboratório para se descortinar o caráter cristão. A esse respeito, o apóstolo Paulo citou a longanimidade como um dos atributos do fruto do Espírito Santo, graças ao qual, sobrenaturalmente, a impulsividade do eu é dominada para a emanação de fluidos de paz, mesmo que se esteja enfrentando cenário contencioso. Se o homem iracundo tensiona ambientes, o longânimo apazigua conflitos mediante o compartilhamento da paz que reina em seu coração como forma de anunciar o legado de Jesus à humanidade. Lá em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Essa reflexão, essa pitada de sabedoria que a gente vai ter toda semana aqui na nossa live também, inclusive ele será um dos participantes, é o professor Paulo Roberto. Ele ama a língua portuguesa, e aqui eu quero deixar para vocês nessa live hoje que vamos conversar com um outro professor, mas é um professor de uma outra área, apesar dele amar a língua portuguesa também. Já vou acenar aqui para ele, é o professor Renato Casimiro. O professor Renato Casimiro vai participar dessa live. Nós teremos outras lives com ele. Professor Renato Casimiro, que honra recebê-lo aqui no nosso canal, que honra. Eu que diga isso, Milton. A alegria, depois de muitos anos, né? Nem saberia fazer a conta exatamente, mas eu acho que pelo menos uns 17 anos. Uns 17 anos, é, professor, né? 17 anos, quando eu migrei para outra organização, né? Lá no Mucuri. Isso. E o resultado, ficamos nos vendo
apenas vez por outra, né? Então, É mas o verdade. mundo é menor do que nós imaginamos, não é? E agora, cada Sim. vez mais nas nossas mãos, assim, mais próximo. Não é pretensioso dizer isso, mas de estar aqui com esse pequeno aparelho para a gente romper distâncias assim, né? Até difíceis de imaginar em outros tempos. É Que verdade, bom, professor. que Que alegria, bom. né? Aceitei o Alegria. seu convite com muito prazer. Uma noitada inicial dessas, como num sábado, assim, na tranquilidade aqui da casa, aqui no Cariri cearense, é prazeroso para rever ótimas amizades, como foi o caso do bom período que ficamos em de meados dos anos 80 até 2003, pelo menos. Verdade, professor Renato, verdade. Realmente, Enfim, uma das nossas primeiras lives, o mundo assim se tornou tão pequeno, né, com a internet, e a gente precisou quebrar muitos paradigmas. Eu queria só apenas saudar aqui várias pessoas que já estão entrando, inclusive o professor Paulo Roberto, o autor dessa pitada de sabedoria que eu acabei aqui de registrar na live de hoje. Ele entrou. Muito obrigado, professor Paulo Roberto. É um amigo, é um militar já aposentado, já na reserva, né, bem-vindo. Enfim, outras pessoas também que estão aí adentrando paulatinamente. Professor Renato, nós quebramos tantos paradigmas. Ana Câmara, bem-vinda, Ana Câmara. A ah, Ana que ótimo. Câmara Uma é roda de bem-vinda. boas amizades. É verdade. Uma das primeiras lives aqui neste canal, professor Renato, foi um amigo que hoje mora nos Estados Unidos. A gente nos conhecemos realmente dentro dos nossos negócios na M. Dias Branco, e ele foi realmente acompanhou um projeto nosso do marketing, e ele é um arquiteto, é designer, é fotógrafo, e hoje mora na Flórida. E ele foi um dos primeiros realmente a participar da nossa live, assim, do nosso encontro há muito tempo. Aliás, há muito tempo que eu não vejo o Pontual, o Henrique Pontual. Inclusive, ele é primo daquele jornalista Pontual que mora em Nova York, que é o Da que Rede faz Globo. parte da Rede Globo, é. E aí, vamos dizer, depois que a gente iniciou esse projeto, eu vejo que a missão desse projeto, eu quebrei alguns paradigmas também. Eu diria que foi a minha filha mais nova que faz psicologia, a mais velha, a Gemini Scarlett, é jornalista hoje, e a Thalitinha, a mais nova, de 18 anos, está no terceiro semestre de psicologia, disse assim: pai, compartilhe um pouco do que o senhor sabe, compartilha com outros também, né, através da internet. E eu demorei um pouquinho para entrar de forma pública, né, de compartilhar aquilo que a gente tem de forma pública. Eu acho que eu tomei essa decisão depois que eu comecei a sentir a partida de alguns amigos. Eu comecei a sentir assim a ausência de amigos de forma assim muito ligeira, né? É, e aí nós sabemos que a nossa vida, até hoje a gente falou sobre milagres em uma live às 12h15. A nossa vida realmente é um milagre, a gente estar vivo, a gente enfrentar as lutas, as adversidades, a gente ter resiliência para enfrentar realmente o mundo. Mas a gente tem assim sentido a ausência de tantas pessoas queridas, amadas nessa pandemia, que eu tenho 51 anos. O senhor, até eu fiz uma pergunta ao senhor da sua idade, realmente eu fui muito indiscreto, eu disse assim: professor Renato, o senhor já está nessa fase? Aí o senhor silenciou. Então, mas Eu o senhor já tem... queria aproveitar e responder com o bom humor, não é? Deixa eu ver, agora me fugiu. Mas, enfim, uma figura tão bem-humorada assim, da minha convivência, né? Ele, quando se perguntava a idade dele, ele disse: não sei, já tive 31. Ai, mas, professor Renato, assim, pela sua, não é, eu não vou nem assim, mas eu gostaria de gravar nessa nossa primeira live, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco do seu começo, tá? Vamos dizer, nós estamos vivendo assim, nós estamos ainda dentro de uma pandemia mundial, uma eleição, não é? Vamos dizer, na maior potência
do mundo, né, que está quase decidida aí para os democratas, que vai refletir em todo mundo. Enfim, a gente ainda está vivenciando uma pandemia, né? A gente está ainda dentro de um vírus. Então, eu gostaria que o senhor registrasse nessa nossa primeira live. Eu fico assim, eu queria reiterar os meus agradecimentos, porque eu vou importunar muito o senhor, até o senhor É. ter vida, e o senhor realmente ser assim um correspondente direto de Juazeiro do Norte para o mundo no nosso canal. Pretencioso esse correspondente. A palavra Mas, está com o senhor. enfim, eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer a sua gentileza de me inserir nesse circuito da sua generosa amizade com tantas pessoas que você reúne por essa via. E eu queria, sintomaticamente, já da sua menção, ficar muito feliz, né, com a audiência da Ana Câmara. A Ana Câmara é uma querida ex-aluna, colaboradora inestimável por uma temporada bastante longa, né? E eu queria, então, abraçar todos os seus mais frequentes nesta nessa via eletrônica, exatamente através da Ana Câmara, que é um caráter excelente, uma profissional que marcou muito a minha existência, né? Porque ela representava exatamente uma coisa que você disse numa palavra única. Quando eu sou egresso de escola de engenharia, e na escola de engenharia a gente aprende, eu me lembro disso pelo terceiro semestre, uma propriedade dos materiais, portanto, uma coisa muito fria em princípio, né? Mas que com a riqueza da língua a gente soube resgatar e trazer para a nossa convivência para colocar nessa expressão dinâmica do que é a nossa própria comunicação. E a palavra se chama resiliência. Todos aqueles da minha geração conheciam essa palavra com um uso muito restrito para alguma coisa ligada à tecnologia dos materiais, não é? Então nós tivemos a sensibilidade de buscar esse termo e colocar como resiliência. Resiliência é alguma coisa muito mais expressiva do que a simples resistência, não é? Da contundência entre um material e o ambiente, né? E hoje, quando a gente fala de resiliência, a gente quer dizer uma enormidade de coisas que a gente não conseguiria expressar numa palavra só. Então, nós tomamos da engenharia essa palavra para representar isso. Então, é um conjunto de virtudes, não é? Que o ser humano apresenta naquilo em que ele manifesta a sua persistência, a sua resistência, a sua tolerância, não é? Enfim, uma série de fatores como esse que eu gostaria de aplicar nesse instante à figura da Ana Câmara, que está aí nos escutando. Então, eu acho que a nossa perplexidade maior nesse tempo vem pelo fato de que talvez nós não estivéssemos preparados para aceitar que o mundo não pode ser mais o mesmo. Não é mais aquilo. Nós não podemos mais tratar das coisas que nós fazíamos, das coisas que nós dizíamos, das coisas que nós sentíamos, com o mesmo pressuposto dos anos anteriores. Ou seja, tudo agora é absolutamente diferente. O que significa dizer que nós temos que reinventar. A nossa vida passa por uma reinvenção. E se nós formos suficientemente inteligentes e versáteis naquelas ferramentas que a vida nos ajudou a compreender para superar dificuldades, então realmente nós vamos fazer aquilo que em um determinado momento está na Escritura: renovaremos a face da terra, não é? Renovaremos a face da terra. Eu acho que esse é, sem dúvida alguma, o sentido mais importante que está posto assim à nossa frente, subliminarmente, mas com grande contundência, para que a gente possa, de fato, superar todas essas dificuldades, em qualquer que seja o plano, não é? Nós temos, nesse instante, uma confusão enorme de planos,
como, por exemplo, a nossa própria sobrevivência, não é? A fragilidade como nós nos encontramos no plano da saúde, a dificuldade enorme da gente compreender, por exemplo, essas desagregações que estão nos planos da gestão pública, envolvendo judiciário, legislativo, executivo, até mesmo a questão do nosso credo, a maneira como, por exemplo, eu sou católico, apostólico romano, desde a origem familiar, não é assim? Jamais contestei isso, porque aos poucos aprendi que no cristianismo realmente você tem respostas assim que o mundo precisa, no sentido de fortalecer para que você marque realmente uma presença como missionário. Cada um de nós é esse missionário, né? Então, em razão dessas questões todas, como elas estão postas, a nossa perplexidade se eleva em muito, não é? Eu, por exemplo, marquei a minha vida recente por uma decisão muito importante de efetivamente alterar substancialmente aquilo que eu passei 41 anos fazendo, não é? A minha atividade docente, que foi essa a principal, não é? Embora eu tenha exercido outras coisas, não é? No setor produtivo, não é? Ficou, digamos, em xeque, na medida em que frustrou-se em muito ao professor o fato de que as salas se esvaziaram. Foi terrível sentir isso, porque aquela grande emoção vivida no sentido de que você se prepara, mas você se prepara com uma finalidade marcante de transferir conhecimento, habilidades, né, psicomotoras, etc., né, para renovar os quadros que precisam estar, digamos, ativos no sentido de renovar toda essa questão, que é a imposição diária que a vida nos faz. Então, eu senti isso, não é, de uma forma muito violenta, não é? Acho que envelheci bastante, né, no sentido de ver como... Está jovem. Está mais jovem. Mais jovem. Então, perdão, criar uma pessoa está mais jovem. Obrigado, muito gentil. Mas só eu sei o que eu passei nos primeiros momentos de sentir. Eu fui acometido, né? Eu fui um dos 20 casos aqui na família. E desses 20, foi verdade. E desses 20 casos, 2 pessoas faleceram, né? Uma tia minha e uma outra prima da minha mulher. Então, isso foi angustiante, no sentido de que, por exemplo, na minha formação estava a biologia. A biologia não era uma pedra no caminho, ao contrário. A biologia foi, digamos, algo que relevou e muito o meu entusiasmo no sentido de aprender sobre a vida, sobre as coisas que eu precisava, digamos, me justificar de uma forma não só humanística, mas também técnica naquilo que era a minha proposta de me tornar, digamos, um engenheiro ligado à produção, alguma coisa que poderia contribuir para, digamos, a proposta de desenvolvimento que o meu meio me reclamava. Então, dentro da biologia, eu aprendi muita coisa, não é? Sobretudo para irradiar daí ferramentas capazes de facilitar aquilo que era realmente a minha competência mais restrita, né? Você me conheceu como, digamos, um técnico na área de alimentos, não é? E quem estuda alimentos começa lendo uma frase muito emblemática do velho Pasteur, que traduzido diz assim: ele, num discurso que ele fez à Academia de Ciências em Paris, ele diz: meus amigos são os micróbios que têm a última palavra. E isso é de uma profundidade enorme, não é? Porque isso tanto pode ser visto no sentido daquilo que é, digamos, a importância da atividade microbiana para produzir alimentos, para produzir coisas realmente notáveis, como também
é, do outro lado, aquilo que leva os micro-organismos a produzir efeitos extremamente danosos, como, por exemplo, a eliminação da vida, não é? Quando um organismo desses, né, encontra, por exemplo, algo tão favorável como é a invasão no corpo humano. Não é? E é isso que a gente está vendo hoje, perplexos, porque durante muitos anos nós tínhamos um sentimento sobre a imutabilidade do organismo, não é? Dessa estabilidade da sua consistência íntima, centrada, por exemplo, na linguagem dos cromossomos, do genoma, na verdade, da genética que preside, digamos, toda a permanência desses caracteres, inclusive na espécie humana, né? Mas depois de um certo tempo, né, depois talvez do pós-guerra, quando aí a gente começou a ver mais de perto digamos, o efeito extremamente danoso das radiações que se associavam ao uso das substâncias químicas, né? E daí muita coisa veio, não só no sentido tão maravilhoso como é, por exemplo, a ferramenta disponível para combater um processo cancerígeno, como é também aquilo que se apresenta para resolver outras questões postas, como, por exemplo, a própria conservação de alimentos para que ele não se estrague e tal. Então, nós acreditávamos nessa questão do ponto de vista de uma certa imutabilidade. E uma das coisas mais terríveis, não é, de que essa pandemia trouxe foi a certeza de que nós estamos lidando com algo que foi modificado intencionalmente. Né? Nós já tínhamos algo assim muito preocupante antes, que era, por exemplo, a ocorrência dos chamados organismos geneticamente modificados, vulgarmente chamados OGM. Vou dar um exemplo bem simples. Todo cearense gosta muito de cuscuz, né? Muito, muito. Muito Eu adoro de cuscuz, inclusive eu. Então, a gente não sabe ainda hoje o que é que nós estamos passando, porque hoje a gente não tem mais aquele milho um tanto silvestre dos campos, aquela semente original. O que nós temos hoje, 100% toda a oferta do alimento no Brasil é OGM, e isso está declarado. Todo pacote de um produto de milho tem lá um T maiúsculo num círculo mostrando que aquilo é um transgênico. Então eu cresci cientificamente tendo uma antipatia muito grande por essa possibilidade de que você pudesse, usando a palavra mais típica da minha época, engenheirar, modificar através de um processo chamado engenharia genética, a capacidade de que isso, que tinha uma convivência, digamos assim, pacífica, entre aspas, com o ambiente, e de repente ele é um agressor. Eu me lembro, por exemplo, que na minha fase, na Universidade de São Paulo, eu era vizinho, a minha atividade era vizinha do Laboratório de Virologia, na Faculdade de Saúde Pública, que era do ICB da USP. Então, aprendi com eles muita coisa a respeito de uma determinada classe de vírus que era de ocorrência muito comum, mas uma coisa ligada, por exemplo, à questão das más condições sanitárias, aquilo que levava muito frequentemente às ocorrências das chamadas gastroenterites, né? E eu ouvi dos virologistas, a gente ria até, porque eles aplicavam a terminologia de dizer isso é um vírus barato, um vírus vagabundo, né? E quando a gente ia ver, era um vírus cujo genoma tinha uma molécula particular que era um ácido nucleico, mas que era o RNA. Não era um DNA, uma estrutura mais de conformação mais estável, mais disciplinada na própria função que ela exercia no sentido de transferir informações. É claro que nós estamos falando de vírus sendo uma partícula, não um organismo vivo. Ele não tem autonomia.
Ele precisa migrar para um corpo, seja de um animal, de uma planta, do inseto, não é? Do humano, de uma bactéria, etc. E aí ele infecta e aquele genoma é autoritário o suficiente para bloquear a vida daquele organismo ou parte dele, para que então ele funcione segundo aquela informação que está lá. Não há dúvida hoje que a questão da pandemia está vinculado a um desses vírus de RNA, né? O grupo SARS foi descoberto aí por volta de 2003, mais ou menos, exatamente na China. E de lá para cá, ele já tem notícias assim acumuladas, não de pandemia, mas tem de ocorrências assim preocupantes, né? O primeiro caso dela foram 8 mil mortes, não é? Só na China. Então, o mundo foi, digamos assim, invadido por essa série de informações que nós fomos procurando juntar para compreender o que é que nos foi dado como presente de grego, não é? E nisso nós falhamos assustadoramente. Eu gostaria de lhe contar um pequeno flagrante assim, da minha vida para você ter, digamos, uma noção de como era a minha expectativa no sentido, a partir dessa experiência que eu passei. Há uns anos atrás eu fui aos Estados Unidos e resolvi fazer uma viagem de Miami para Las Vegas, né? Então, na bagagem de mão, inadvertidamente, eu coloquei um kiwi, né? E isso, de alguma maneira, na verdade, esse kiwi eu tinha apanhado na escala de Manaus, tinha uma escala com troca de avião, e ele saiu comigo de Manaus, né? Na verdade. Ele passou por Miami, mas quando chegou em Las Vegas, não é, ele foi flagrado. Você não imagina o que eu ouvi de grosserias e de uma série de coisas assim que me deixou um constrangimento enorme, porque afinal eu estava errado. Porque tem uma coisa que a gente nunca leva a sério, né? A própria Constituição do Brasil está lá num dos seus artigos que você não é passível de responsabilidade ou de culpa, mais ou menos assim, por desconhecer a lei. Eu não posso dizer, eu não sabia, e isso não vale para nada, né? Então, bom, por pouco eu não fui preso. O que é que aquilo representava, na verdade? Era um material biológico. Muita gente pensa que aquilo é uma fruta absolutamente inofensiva, algo que não geraria preocupações enormes, né? No entanto, um país como aquele tinha a sua fronteira absolutamente vigilante no sentido de que a gente não possa invadi-la com esse tipo de coisa. Você sabe como agora, ultimamente, a gente tem ouvido falar e tem sido mostrado, não é, imagens, etc., de coisas que vêm para o exterior com umas figuras esquisitas, né, com umas sementes estranhas, com alguma coisa de... Isso, na verdade, é parte desse clima horroroso que nós estamos enfrentando, porque o máximo que aconteceu foi realmente o pânico também na China, no sentido de que aí nasceu. Já havia, desde 2002, toda uma história referente, por exemplo, à ocorrência desse vírus, inclusive transpondo de animais silvestres, passando até pelo morcego e chegando no homem. Então nós já sabíamos disso. O mundo está tão antenado, tão conectado, que não dá mais para a gente se escudar em relação, por exemplo, a esse tipo, eu não sabia. Enfim, nós nos atrasamos. Atrasamos numa resposta, que poderia ter sido essa. A outra que foi também muito bem comentada, do que diz respeito àquilo que o país recebeu por ocasião do Carnaval Carioca. E continuou acontecendo por uma série de coisas, não é, que mostravam
de certa maneira, que eu acho que nós, como país católicos, acreditamos que Deus é brasileiro, Uhum. que a graça de Deus vai nos proteger tão indefinidamente que nada vai nos afetar. E isso não é verdadeiro. Uhum. Não que a gente queira molestar Deus no sentido de que ele não está do nosso lado pela Claro, persistência dessas coisas. Isso é um ato extremamente selvagem da nossa parte, imaginar um sentimento dessa natureza. é verdade. Então, eu sofri pessoalmente bastante, não é, de 16 de março, Massa. 16 de março para cá, Uhum. não só por conta dessas ocorrências, como também desse conflito que eu vivi em razão de ter um pouco de conhecimento. Por vezes eu até desejava que eu não tivesse aprendido tanto. Não foi muito, mas foi o suficiente para entender, não é, que aquela Uhum. figura que aparece na mídia de uma esfera polimórfica e toda cheia de tentáculos, aquilo Uhum. tem essas razões que estavam naquele conhecimento, né, que o estudante recebeu e que vive, não é, o conflito enorme de não ter algo que possa minimizar, não é? Na verdade, hoje, felizmente, se conhece bastante, mas nós estamos ainda pecando em razão dessas medidas preventivas que deveriam ter acontecido com maior severidade, não é? Impositivas, não é? Para que de fato isso fosse, digamos, a, a forma primeira da nossa defesa. E terminou não acontecendo, né? Enfim, não sei se desviei um pouco, porque na verdade você me Não, fez uma senhor. provocação que terminou por colocar, e digamos que esse seja o estado mais recente, né, do meu ânimo, da minha expectativa, sobretudo de viver algo que a gente teve nas mãos, no ambiente familiar. Então, Uhum. né, eu me lembro que, por exemplo, a medicação que foi posta como primeira opção foi alguma coisa que recebeu uma contestação violenta no sentido de que o problema politizou-se indevidamente. Não é possível pôr algo de reflexão ideológica sobre uma questão que é tão pragmática como, por exemplo, tratar da saúde do povo. Não é? Então, agora, tudo isso era parte de uma encenação voltada para, digamos, a preocupação de fazer liberações assim monstruosas de recursos, a riqueza do país, mais uma vez, dilapidada, né? O caso específico, não vivo mais em Fortaleza, mas foi com muita tristeza que eu vi que um hospital que foi construído para atender não cumpriu e não recebeu um só. Então aquele dinheiro foi todinho pelo esgoto e foi uma pena porque agora mesmo, né, vivendo essa fase pré-eleitoral, a gente vê Uhum. como a linguagem desses políticos sem escrúpulos e Uhum. oportunistas diante dessa busca ao voto só falam nessa questão do que precisa ser ainda feito, como se nós não tivéssemos 500 anos, talvez 500 anos de ignorância, né? Mais do que 500 anos de sabedoria para que a gente entendesse. Quer dizer, eu me lembro, durante muitos anos, eu fui vizinho da faculdade, dentro da universidade, do departamento de economia doméstica. Tudo bem, era um curso específico para a formação de profissionais, assim, mas é alguma coisa que está no nosso sentimento, não é? Você já imaginou se esse país fosse efetivamente gerido por um sentimento forte de economia doméstica, como pai e mãe sabem administrar e fazer milagres para que isso daí possa, de fato, render e chegar aos bons frutos, como eu, como você, como a Ana, como tantos outros, né, É tiveram esse verdade. privilégio, né, de ter, digamos, essa disponibilidade, esse esforço todo e tudo. Então é angustiante.
É verdade. Hoje, graças a esse sentimento, hoje, se eu tivesse tempo suficiente, teria assistido 6 lives. 6 lives. 5 delas dentro de uma coisa muito interessante sobre organização de família, de genealogia, de pesquisa, enfim, essas coisas assim. Então, há pelo menos esse elemento novo posto para nós, de que esse aparelhinho agora, ao invés de ser instrumento da fofoca nacional, seja Isso. alguma coisa absolutamente indispensável, né, para nos estreitar, já que não sei se é o seu sentimento, talvez seja esse exatamente como indicador maior do meu envelhecimento. Eu tenho para mim que hoje os dias devem estar apenas com uns 18 horas, 20 horas no máximo. Já não tem mais os dias 24 horas como tinha antes, né? Com uma rapidez enorme, o dia está se acabando, né? É verdade. E eu acordo sempre olhando aqui para esse gabinete com uma monstruosidade de coisa. Meu Deus, eu ainda tenho isso tudo para fazer. Um monte de E, coisa, né? A pauta é e, cada vez enorme. e interessante, para quem não sabe, o professor Renato Casimiro, ele compartilhou comigo que ele está trabalhando 10 horas por dia estudando, né? Então ele não para de estudar. É assim, a gente para, professor Renato, para lhe ouvir, porque assim, é um privilégio, vamos dizer, é uma raridade a gente ouvir uma pessoa do seu naipe com tanta didática. Há pouco tempo a Teira, ela comentava ali, com tanta didática, com tanta paciência, vamos dizer, sabe, com tanta, eu diria, com tanto amor, tá? Então a gente percebe quando o senhor compartilha os saberes que o senhor tem, o senhor compartilha assim com tanta graça que a gente se deleita em ouvir. Mas o senhor tocou em dois pontos que eu queria voltar atrás para tentar entender um pouquinho. O senhor falou aí de como o senhor tem alta expertise, né, vamos dizer, na indústria de alimentos, na microbiologia. O senhor falou que hoje, um dia desse, a minha mãe, de quase 80, ela disse assim: meu filho, eu tinha tanta vontade de comer um cuscuz, mas um cuscuz mesmo, sabe? Aquele cuscuz que a gente fazia na fazenda, né? O Milton, que era meu pai, né, vamos dizer, trazia o milho, preparava o milho, né? Então passava o milho parece que no No moinho, né? moinho, sim. Moinho, e dali realmente levava, né, para o fogo a lenha na época. E aí eu parei, e um dia desse eu achei um cuscuz no mercado que se chama Mano Velho. É, Mano Velho. Esse cuscuz eu não sei se já tem aí em Juazeiro do Norte. Eu acho que deve ter é já. possível. É possível. E Você se refere à massa seca? a Massa massa seca, seca. certo. Massa seca. Perfeito. Massa seca. E é um produto que não é transgênico, segundo ele, está explícito. Não tem qualquer outra adição, né, de conservante, Conservantes. de algum produto para elevar o shelf life, né, dele. E assim, eu realmente eu convenci a minha esposa a comprar, porque o senhor falou em economia doméstica, ela realmente ela é expert em economia doméstica, tá? Então ela me ensina desde quando a gente se conheceu, há quase 30 anos. E, e ela convenceu a gente a trazer para casa, só que eu trouxe também os outros. Eu trouxe os outros do mercado, os comuns, que tem várias coisinhas dentro. Tem, inclusive, algumas referências na tabela de ingredientes que a gente não consegue nem identificar como leigo. O leigo não tem conhecimento de algumas nomenclaturas que tem lá que nós não sabemos o que é aquilo. Então, o senhor falou assim que hoje a gente não consome. Enfim, o senhor citou um exemplo. Eu sei que o senhor citou um exemplo porque a gente tem muitos exemplos. Mas o cuscuz, eu acho que o cuscuz é porque é assim um produto tão básico, né, professor Renato? Tão Isso. comum, não é? Verdade. Desde a minha meninice, a prática era essa que você menciona, ou seja, era o milho verde que era moído, então essa massa recebia uma pitadinha de sal e ia para a pãozeira, que era o nome que se chamava. Eu passei muitos anos da minha vida
comendo pão de milho. Eu não comia cuscuz. Só quando eu me mudei para Fortaleza é que realmente o linguajar praiano já tinha essa, digamos, essa palavra nova para o meu vocabulário, né? Então eu deixei de comer o pão de milho do interior para comer o cuscuz litorâneo, né? E feito de massa seca. Bem, uma coisa que você fala e que realmente é preocupante é a maneira como a indústria de alimentos, para resolver, digamos, uma série de questões relacionadas a, digamos, a logística da entrega, afinal, um país continental, não é? É bem verdade que é uma coisa muito recente. Só para dar uma ideia, até bem pouco tempo a gente podia consumir, digamos, um produto que era feito no sul do país. Hoje, quando você vai ver, o mesmo produto é feito aqui próximo de nós. Eu vi ainda há pouco um pacote de biscoito aqui feito de uma grande empresa paulista, feito aqui em Alagoas, né? Afinal de contas, são tantos 1.000 quilômetros que realmente foi necessário descentralizar isso, porque o mercado se tornou muito atraente nisso daí. Bom, então, essas questões terminaram por admitir pela tecnologia uma série de artefatos que foram crescendo e continuam crescendo na medida em que eles têm, digamos, objetivos distintos, assim, de encantamento. Encantamento pela textura, pelo sabor, pela cor, pelo formato, por uma série de coisas, né? Eu passei a vida inteira tendo, até, digamos, 2012, 13, por aí assim, uma coisa muito saudável em relação ao consumo de alimentos industrializados. Mas a partir de 2013 eu comecei a sentir algo que me preocupava. E realmente a coisa foi se agravando e isso se traduzia numa reação alérgica, né? Que eu, em princípio, não tinha assim, um mapeamento, eu não sabia, né? Bom, só para você ter uma ideia, já residindo aqui em 2014, isso chegou a um nível de gravidade tal que eu fui acometido de edema de glote. E fui interno em hospital com toda a atenção de uma emergência, porque senão eu ia morrer com aquela ocorrência. E a partir daí, então, fiz um mapeamento, uma série de exames e tal, e finalmente chegamos ao entendimento. Pois bem, hoje eu sou proibido, né, com justificada razão, de tomar qualquer refrigerante nacional. Eu digo nacional porque eu já vi fora, no exterior, que os refrigerantes lá não têm aquele tipo de coisa que são presentes nos refrigerantes daqui. Quando eu quero matar a saudade de alguma coisa assim, é uma colherinha. Não posso botar no copo, tem que ser bem medido, porque eu não posso ser irresponsável a ponto de passar por um outro vexame, né, de que a minha mulher me levou para o hospital e me internou para eu me livrar de um edema de glote, né? Então, o que é que acontece com essas coisas? Acontece exatamente, num certo sentido, de que a indústria não consegue resolver isso de uma maneira satisfatória, de tal maneira que essas coisas nos perseguem. Uns, como eu, são mais sensíveis, podem se encontrar diante de uma circunstância danosa como essa, né? Outros podem não perceber, não é? Podem não perceber. Então, por exemplo, isso que você menciona vai se tornando cada vez mais interessante, porque há um paradoxo enorme na questão do fornecimento de alimentos no Brasil. Não sei se você sabe, mas cerca de 80% do alimento que chega ao brasileiro, ele é oriundo da economia rural, da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar. Não é exatamente das grandes indústrias, né? As grandes indústrias que são, digamos, estão nas mãos assim de grandes conglomerados industriais e isso virou o quê? Commodity, né? Já não é algo assim ao nosso alcance.
né? O Brasil até participa nisso, e pelo lado da soja, pelo lado do milho, etc. Isso que é tão importante para as nossas divisas e tal. Então, a grande angústia é que, se por um lado esses produtos novos, modificados, exatamente para ter, digamos, uma resistência a pragas no campo, para ter maior desempenho do ponto de vista da produtividade por hectare plantado, e ter muitas outras características importantes do ponto de vista da reologia. Você vê, por exemplo, um tipo de mercado, como cresceu tanto, os snacks. Né? Como é que é possível aquilo? Né? Só foi possível graças à modificação genética que levou a que, submetido à pressão elevada e temperaturas altas, o amido não gomificasse, mas produzisse aquela estrutura que, de repente, é aquilo que está na linha de quê? Da sedução do mercado, né? Que é muito mais interessante, em determinadas horas, abrir um pacote como aquele e ficar enganando a hora, enquanto a hora passa, ou coisa desse tipo, uma espera, ou coisa assim, um lanche apressado, etc. Então há esse grande conflito. Viva a agricultura familiar, que de fato tem, digamos, na sua missão, esse espaço enorme para reconquistar isso. Por quê? Porque, do outro lado, é até estranho dizer isso, principalmente eu, que vivi muito uma experiência marcante de indústria, que há um outro lado assim muito preocupante na medida em que digamos, essas linhas de produção são hoje absolutamente dependentes, não é, de tudo aquilo que foi modificado geneticamente. Não foram apenas as sementes. Né? Hoje, quando a gente bebe um iogurte, o iogurte não é com aquele micro-organismo que já estava no leite, que poderia ser separado, isolado e tal. Mas é um que foi capaz de desenvolver com uma característica importante de que, quando o iogurte está bom, ele para o processo fermentativo. Né? Então, essas coisas são muito pertinentes, por exemplo, para a indústria vinícola, não é? Para a indústria de proteínas de origem animal. Né? Tem aquela questão emblemática, né, daquele frango que, modificado geneticamente, desenvolveu um peito tão forte que terminou os primeiros experimentos, né, quebrando as pernas, né, de tal peso de tal peso que era tão favorável à pretensão do geneticista, né, que ele não contava com isso, que o animal não aguentava e fraturava as pernas. Né? Então, essa é, digamos, é o grande desafio. Até que ponto nós vamos resistir a isso? Por exemplo, nessa encomenda horrorosa que veio do Oriente, né, e que nos angustia hoje, a ciência nacional descobriu com uma rapidez enorme a intimidade desse genoma, a ponto de ver, por exemplo, que agregado a ele tinha uma marmota, que era exatamente um segmento de ácido nucleico que codificava uma enzima que alterava, digamos, outras que regulavam a pressão arterial e, com isso, predispunha até o infarto do miocárdio. Não é? Então, a gente fica angustiado com isso, né? De que, realmente, essa linha de trabalho, do ponto de vista de uma expectativa por algo que fosse produtivo, termina incluindo na embalagem algo que não podia nunca estar, né, nessa expectativa. Por exemplo, o meu caso específico, ele foi particularmente bem monitorado, dou graças a Deus o fato de ter tido, e olha que não foi presencial, foi por telefone mesmo, né, todo o aconselhamento médico,
Mas eu tomei 19 injeções de heparina na barriga. Porque uma Agora, das... doutor, mas para o durante, problema da glote, não, o problema da glote foi uma coisa para trás, né? tá. Mas o Mas o problema do fato Covid, é o problema do Covid, entende? foi O mesmo, problema, professor? o problema do Covid leva, né? Cada injeção dessa era R$ 260, mais ou menos. Era necessário para muita gente isso. Então nós tivemos muita gente que morreu porque não tinha nem a assistência suficiente, nem a sensibilidade de um médico que entendesse o que estava e traduzindo aquilo que, inclusive, era notícia da mídia sobre as novidades, né? Porque parecia, né, para alguns, como até a mídia noticiou, não, vai ser uma gripezinha, algo assim que tal. E não, era uma coisa, quer dizer, não é possível aceitar a ideia de que você, mesmo acidentalmente, possa alterar a conformação genômica de uma partícula dessa, que não tem autonomia, por aí já se vê a dificuldade, né? E colocar lá dentro uma coisa que mexe com os sistemas enzimáticos de controle da pressão arterial. O que pode, inclusive, que aí era o risco, né, levar à ocorrência de formação de trombo. Ora, quanta gente não deve ter falecido por problemas de trombo, né? Isso é fatal, isso, né? E ao lado, é claro, daquele monitoramento que tinha que ser muito minucioso, né, da questão da ventilação pulmonar, porque as imagens eram muito contundentes, quer dizer, o interior do pulmão ficava assim marmorizado, tal a resistência que aquilo induzia à formação do tecido, perdendo a flexibilidade de o pulmão admitir a questão do oxigênio necessário à saturação, né? Então, essas angústias, elas estão, digamos, nesse rastro, assim, diria, quase insuportável, de que digamos, como a humanidade está um tanto passiva em relação... Claro, a academia está muito ativa, mas é preciso fazer isso chegar ao entendimento do homem comum, do cidadão, no sentido de que aí, por razões diversas, o país, os seus gestores, tenham, digamos, uma posição que seja bem superior a essa coisa assim, que eu diria cosmética, sabe? Cosmética, coisa assim só para dar um certo sentimento de que há um zelo e efetivamente não há. É alguma coisa assim, na linha da enganação mesmo, não é? E nisso o grande conflito, né, de que a gente fica angustiado em saber que a riqueza do país não é suficiente para resolver esse tipo de problema, né? Então, nós saímos, a humanidade saiu daquela luta por armas do confronto homem a homem, inaugurou uma fase horrorosa que foi a do combate por artefatos químicos, e agora descobriu como é que é possível acabar com a civilização por um instrumento biológico. É um ciclo que se fecha com uma visão assim apocalíptica, sabe? Apocalíptica. Eu mesmo já fui a São João para reler e tentar encontrar algo de inspiração, porque realmente não dá para a gente aceitar que isso seja um ato leviano. Não pode ter sido. Pode ter sido, no mínimo, irresponsável, né? E aí... Professor, nós só temos 5 minutos. Opa! Olha, essa live, ela está maravilhosa. Já estão pedindo para eu deixar gravada lá no YouTube. Eu acho que a próxima live, eu gostaria de já pedir aqui publicamente para o senhor participar. E eu acho que a próxima já vamos fazer direto no YouTube.
Sim. Nós vamos instigar as pessoas a irem para o YouTube, porque no YouTube tem um detalhe. Lá todos os comentários ficam gravados, ficam Visíveis. registrados, ficam visíveis. E aqui o Instagram, depois ele deleta. Apesar de eu gravar, mas depois ele deleta. Então, eu quero deixar um legado, tá? Eu quero deixar um legado de hoje, como já deixei várias, né? Vamos dizer, as lives passadas de ontem, nós tivemos aí em torno de quase 2.000 comentários, né? Muitas pessoas participando. Nós gravamos lá do Hotel Gran Marquise, com um amigo lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro, né? Um amigo muito especial, o Sérgio Lopes. E assim, nós temos tanta coisa maravilhosa. Eu só queria, para instigar para a próxima com o senhor. Então, esse vírus, ele foi uma engenhosidade? É o que parece, ou seja, não sou eu que estou dizendo, mas, digamos, o sentimento daqueles que analisaram, que tomaram, como disse a você, foi num tempo muito rápido que os técnicos da área de genética molecular desnudaram a partícula, retiraram de lá a molécula e fizeram o seu sequenciamento. É como alguém invadir a tua intimidade e saber o que é que você escreveu a respeito de qualquer coisa sobre a vida, sobre uma pessoa, etc. Então, essa partícula hoje, ela está, digamos assim, sub júdice. Por quê? Porque o mundo vai cobrar uma responsabilidade social e financeira quando efetivamente isso, quer dizer, não foge da nossa percepção a ideia de um crime cometido, não é? E o crime, ele não é um crime apenas pela intencionalidade do fato, ele pode ser um crime em razão da omissão que pode ter acontecido a partir da guarda desse artefato até que finalmente ele pode ter fugido e por aí, então, o mundo inteiro tomou conhecimento com as dores todas de cada um, não é? Bom, o tempo realmente é curto, fico muito feliz de que isso possa ter sido do agrado da sua audiência, me coloco à disposição. Eu queria dizer para você que há muito tempo, um grande autor mineiro, referenciado no mundo inteiro, chamado João Guimarães Rosa, colocou na voz, se assim posso dizer, mas na expressão do Riobaldo, do Grande Sertão e Veredas, uma frase que eu gosto de usar vez por outra, exatamente quando eu sinto que alguma coisa eu estou falando, mas que não é exatamente o que eu entendo, não é? Embora eu seja iniciado nisso. E a frase é o seguinte: eu sei que de nada eu sei, mas eu desconfio de muita coisa, né? Então foi sempre com esse sentimento, ainda na minha adolescência, que eu procurei limpar um pouco a minha ignorância sobre muitas coisas. E no caso particular da biologia, foi fascinante, porque a biologia estava tão junto, né, de tudo aquilo que eu queria da própria química, né, como trampolim para chegar à engenharia de processos, que eu só posso lhe dizer que eu fui muito bem sucedido, assim, no sentimento que eu guardo hoje pela minha própria formação. Não foram os títulos, foram, digamos, o costume de fazer como ainda hoje faço, todo dia, né, procurando. Eu jamais deixei de acordar cedo para preparar as minhas aulas, né? Era uma questão assim, não da minha insegurança, mas da responsabilidade que eu assumia para que o meu aluno tivesse o melhor, né? Eles sempre mereceram o melhor. Porque, sem dúvida alguma, e isso aí é verdadeiro, alguns deles se tornaram muito melhores do que eu, né? E essa é, digamos, a maior alegria que eu tenho, é de encontrar gente brilhando com a qual eu tive contato e até, de certa maneira, ajudei a que realmente eles percorressem esse caminho de tanto sucesso. Fico muito agradecido por sua gentileza, a toda a sua audiência e até uma próxima vez. Professor Renato, a Gemime Scarlett é uma jornalista, ela está dizendo aqui, dando um toque, olha, a novidade do Instagram é que a live, eles alongaram agora para 4 horas. Opa! Só que nós vamos, que coisa, então nós vamos honrar essa primeira hora hoje, porque eu pedi realmente ao amigo para estar excepcionalmente hoje no sábado aqui,
Eu queria fazer um teste, hoje nós já tivemos 2 lives no nosso canal, então eu queria fazer esse teste, eu queria fazer essa experiência para a gente sentir o público. Eu não tive a graça de ser seu discente, não é? Vamos dizer, sentado na cadeira, assistindo a sua aula, participando da sua aula. Mas eu tive a bênção de sermos colegas e amigos de trabalho, não é? Na M. Dias Branco, na fábrica Fortaleza, durante quase, eu acho, 2 décadas. Então, assim, foram muitos aprendizados. Eu pouco falava quando ouvia o senhor, porque o senhor, assim, eu percebo que os homens mais cultos, né, mais preparados, eu sei realmente da, da sumidade que o senhor tem, não é? Mas, assim, eu paro para ouvir, porque eu amo aprender. Aprender e me reinventar cada dia, estar preparado cada dia para novas empreitadas, novos projetos. E eu tenho aprendido sempre, eu acho que eu aprendi isso com o senhor, porque realmente o senhor assim foi uma ponte, tá? Vamos dizer, em vários projetos que nós empreendemos dentro da M. Dias Branco, o senhor foi sempre uma ponte, sempre uma luz, né, na nossa vida. E eu acho que é por isso que há essa conexão entre a gente. Algumas vezes eu me sinto como filho, né, porque o senhor tem idade de ser meu avô. E então, assim, a honra que eu tenho de contatar o senhor e prontamente, como sempre, o senhor se dispor a corroborar, né, com o nosso projeto, com as nossas ideias, a somar, a agregar, né, conosco. Então, o professor Renato, doutor em microbiologia, pelo que eu sei, ele é tão assim singelo, professor Renato, que eu estou vendo aqui uma matéria recente lá em Juazeiro do Norte, dizendo que ele fez uma doação do acervo dele para a Universidade Federal do Cariri, professor Renato, do Cariri. Mas nós não isso. vamos falar sobre isso hoje. Assim, não vamos falar sobre isso hoje. Mas vamos falar em outro momento. E, assim, temos muitas coisas acerca do Covid. Nós acompanhamos, a minha sogra, ela quase partia. No dia 20 de março, nós chegamos no hospital e o hospital mandou ela ir para casa. Um hospital de renome. Um hospital de renome que eu não vou citar aqui publicamente, mas o médico, a minha esposa acompanhando, ela disse assim, não vão fazer pelo menos algum exame laboratorial? Ela insistiu para fazer exame laboratorial e não fizeram. Fizeram um exame porque houve uma intervenção para tentar fazer um outro exame e ela foi para casa, ela foi morrer em casa durante 7 dias. Mas Deus, o senhor falou muito em Deus aqui, Deus, como sempre, misericordiamente, ele interviu. No 27º dia, no dia 27 de março, nós levamos, só que não levamos do mesmo hospital, fomos para um outro hospital. Lá no mesmo dia, a minha esposa também foi infectada, e no mesmo dia ela adentrou na UTI. Enfim, ela saiu após uns 10 dias dessa UTI, se acomodou em outro local, e depois saiu. E hoje ela está viajando, foi viajar com a filha e as netas, está muitíssimo bem. Assim, tem 75 anos, cheia de comorbidades, cardiopata, diabética, obesa. Me ligou um médico, Dr. Cléter Gaspar, vou dizer aqui publicamente. Ele disse assim, Miltinho, ele me chama de Miltinho, teve uma mão divina sobre a sua sogra. Aí o Dr. Cléter teve uma mão divina. Mas nós, como filhos, como genro, a filha acompanhando, a outra filha que é médica, ela não arredava o pé de dentro da UTI. Não arredava. Ela teve assim um cuidado muito grande, porque senão a mãe teria partido. A minha sogra teria partido. Como também muitos amigos nossos, entes queridos, partiram. E hoje continuam nos deixando, né, nesta pandemia que, professor Renato, não é só a ausência física. As pessoas estão adoecendo porque estão com medo. Com medo. Então, eu não quero encerrar a live com as minhas palavras. O senhor citou até um grande poeta, não é? O senhor ama fazer isso. Eu queria deixar de forma muito justa para o senhor encerrar essa live, a nossa primeira live, e a segunda nós vamos combinar em off,
e nós vamos fazer, eu acho, lá do Hotel Gran Marquise, direto para o YouTube, com o senhor aí, direto de Juazeiro do Norte, que é a terra que o senhor ama. Ama. É. O senhor é daí, professor Renato, é? Nasci aqui há 71 anos. Sabe Ele aquele. sempre foi assim. É, você sabe que tem um grande equívoco. Quem tomar minha carteira de identidade vai ver que eu nasci em Fortaleza. Mas eu não consegui provar. Eu Uhum. tenho que entrar em juízo para demonstrar o que levianamente uma pessoa, em alguma instância, contra a minha vontade, alterou a minha naturalidade. Mas eu nasci no dia 26 de setembro de 1949, na rua São Francisco, em Juazeiro do Norte. Não é? Que legal. Uhum. De forma que vivi 50 anos em Fortaleza, achando que Fortaleza era a, a melhor terra do mundo para se viver, para se construir alguma coisa e tal. O tempo terminou por me mostrar uma série de questões muito sérias que eu não pude superar, né? Então bati em retirada e voltei para o Juazeiro, onde vivo agora, esperando que ainda sejam parte dos melhores dias da minha vida, né? E tem sido assim, tanta verdade que eu fiquei quase 6 anos, agora recentes, né? Novamente em sala de aula, com carga horária bem elevada, coisa assim de pelo menos 4 horas todo dia, que isso para um ancião já é alguma coisa estafante. Olha, o tratamento do Instagram é assim um pouco reservado, mas eu fui vendo aqui criaturas admiráveis que deram presença. Eu fui vendo aqui alguns nomes, não quero deixar de falar no caso da Ana Câmara. Queria falar também da Jaqueline Rabelo, não é? Isso. Do Nertan Nicodemos, que é um companheiro aqui do Juazeiro, Que legal. e de outros mais que me presentearam com esses instantes de atenção sobre o que eu pude dizer. Né? Então, foi isso, foi maravilhoso. Queria dizer a você também, Milton, mas me dê mais um minutinho só. Não é possível aceitar que, por exemplo, eu possa ter impactado em alguma coisa na vida das pessoas sem que isso não tenha havido uma reciprocidade. E é verdade. Eu me lembro que se naquela época, depois de 85, 86, por aí assim, alguma coisa me fazia estar próximo de você por uma questão talvez mais funcional, isso não foi exclusivo, porque eu me lembro que aí eu passei a ter um gosto particular pela escrita e aqueles jornais e aquelas revistas que fizemos juntos, aquilo foi fundamental para mim. Então eu era um aprendiz, né, daquilo que você, de certa maneira, delineou por disciplina, por criatividade, porque quando muito eu sabia o caminho da caneta e da digitação, não é? Mas fazer um jornal e fazer uma revista não era só isso. Tinha um feeling que recaía sobre um monte de questões, sobre arte final, ilustrações, oportunidade dessa ou daquela matéria. Tantas coisas que o meu senso crítico não dominava naquele momento. De maneira que eu, outro dia, arrumando aqui as coisas, encontrei o pacote. Pacote enorme Eita, que eu guardo com muito carinho, porque é ali mesmo, tem, professor Renato. guardo, assim, todos eles, coleção completa. Que legal. Para que realmente. É porque eu estou na fase do desapega, é por isso que você leu a notícia, né, de que eu Foi. doei. Aliás, eu comecei isso em M. Dias Branco. Quando eu saí de M. Dias Branco, eu não sei se você teve notícia disso, mas eu tinha as minhas estantes com todo o material básico da minha formação universitária em tecnologia de alimentos, em microbiologia,
em análise sensorial, uma série de coisas. E eu deixei para a empresa, eu não retirei isso de lá, né? Ficou como uma doação para que outros pudessem, através daquelas fontes, talvez, não é, ter mais, até mais sucesso do que eu tive lá, porque foi um aprendizado extraordinário aqueles 20 e tantos anos ali, né, como algo que eu jamais esquecerei. E não esqueço também exatamente essa cena humana que havia, não é? Quem assiste Tempos Modernos, e eu recomendo, porque é um filme que vale a pena a gente ver várias vezes na vida, vai ver que indústria não é apenas constituída por máquinas, né? Homens sois vós, né? Diz assim né? A filosofia do alto, né? De toda aquela questão que o filme procura mostrar pelo deslumbramento, né? Da tecnologia assumindo o chão de fábrica, né? Com uma automação surpreendente. Mas em tudo isso, há o homem, há a figura, né, insuperável de alguém que cria e disciplina o que é que a máquina tem que fazer. Essa talvez seja a grande lição, né, desse partilhamento, né, dentro de uma organização, para a gente ser feliz, para a gente fazer a expectativa de tudo a que serve aquela estrutura para o desenvolvimento e para a felicidade do povo, né? Então há esse sentimento que a gente não pode esquecer. É o humanismo que, por vezes, até se esconde e não aparece dentro dessas estruturas que são reconhecidamente humanitárias, né? Eu jamais esqueci de ver que naqueles milhares que enfrentavam todo tipo de adversidade, né, para cumprir aquela responsabilidade, havia uma cena humana de um relevo assim assustador, a trazer todo dia lições assim. E eu percebi isso quando você promoveu uma coisa que eu nunca esqueci, que foi no ano 2000, o lançamento do meu primeiro livro. Primeiro livro. Você sabe que 40% da edição daquele livro eu tive o prazer de distribuir com cada um daqueles empregados que deixaram a hora para ir lá assistir o que é que eu tinha para dizer, né? Afinal, a hora em que você está entregando a alguém um livro que você produziu é uma coisa marcante. Eu não falo da excentricidade, né? E às vezes, né, dessa coisa assim charmosa, né, de um lançamento de livro. Não é isso. É o fato de que aquilo não caiu do céu. Aquilo tem marcas indeléveis que passa para outras pessoas. E eu, com uma alegria muito grande, vez por outra recebo assim, né, uma nota muito simpática das pessoas que tiveram acesso àquilo ali, né? Só não tiveram mais acesso porque eu dei preferência a entregar aquele pessoal que vivia comigo chão de fábrica. 40%, 400 livros numa manhã foram dados de presente e você não sabe a alegria que eu senti de ter feito isso. É verdade. Mais do que uma coisa que pudesse dizer assim, fiz porque eu podia naquela hora, mas não era isso. Era outra questão, né? É verdade. Bom, eu estou falando demais e tomando o seu tempo. Jamais, professor Renato, o senhor não está falando demais. O senhor sempre dizia isso nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Milton, estou falando demais. Não, o senhor não está falando demais. Nós só vamos... Só quero agradecer de novo, né, a sua deferência, como sempre. Nós vamos ter outros encontros. Aliás, já quero deixar aqui publicamente que ele já me falou em off. Ele disse que vai estar sempre conosco no nosso canal. Tá? Então, aqui já me pediram também qual é o endereço lá do YouTube. É Milton Andrade. Tá? Se ficar alguma dúvida, eu vou gravar essa live. Eu vou gravar e vou colocar também, vou pedir a Gemima Scarlett, que é a jornalista que nos acompanha, para e passo, e aí nos ajuda na difusão realmente do projeto, para colocar o endereço, não é? Porque eu creio que, não sei se na próxima semana ou na semana subsequente, nós já faremos direto para o YouTube, porque eu acho que a gente vai alcançar, né,
um público maior e uma interação maior. Outras pessoas também entraram aí, viu, professor? Muitas Sim, outras pessoas entraram aí, estou vendo agora aqui honrando ao Senhor. o elogio da Ana Câmara, né? Eu fico muito encabulado. Entrou a Gorete, entrou o A Gorete Evanísio. Arraes, vi há pouco, Pois é. assim. O Evanísio, parece que o Evanísio era também, eu acho que o Evanísio, que era colaborador da M. Dias Branco de uma área de apoio, eu não me lembro, mas o nome dele era de lá, né? Era de lá. Eu não lembro agora. Nesses dias, professor, eu revi o Urbano. Ah, lá O Urbano, é da da parte manutenção. manutenção, né? Então, assim, e vou realmente, eu quero deixar aqui público que eu vou interagir com outras pessoas que estiveram conosco, não é? Que marcaram nas nossas vidas, que assinalaram as nossas vidas como o Senhor assinalou de forma intangível, tá? É Então, de verdade. forma É, intangível. E eu queria deixar aqui para nossa reflexão que nós existimos para Deus se tornar visível. Nós existimos para Deus se tornar acessível. E nós existimos para tornar Deus desejável. é. Que nós possamos ser canais de bênção em um mundo tão turbulento, em um mundo tão estressante, em um mundo tão pandêmico de outras coisas, não só de vírus, não só de assuntos tão caóticos, né? Mas que a gente possa ser esse canal e a gente possa ser visível e desejável de Deus através das nossas vidas, no nosso caminhar. Professor, Exatamente. muito obrigado. Obrigado a todos vocês que ainda estão aqui conosco, muitas Não há pessoas. como agradecer, foi prazeroso, acima de tudo, né? Esse, para mim, tem sido uma coisa que, durante um certo tempo, eu fiquei com restrição. Eu utilizava certos canais da mídia eletrônica assim com uma certa reserva e tal. Uhum. Mas, de repente, não é? Em face, sobretudo, do que é esse clima que a gente respira, isso passou a ser realmente algo assim caído dos céus, com uma expectativa de renovação sobre os nossos valores, sobre coisas para as quais às vezes a gente tinha reservas, como eu mesmo manifestei, preconceituosa, e que não vale a pena envelhecer, por hipótese alguma, à sombra dessa coisa antiga, né? Daí porque a palavra reinventar, ela é tão presente nesse instante em que a gente espera que, por ocasiões como essa, estejamos também reinventando o ato fraterno. O ato fraterno estava cosmetizado, ou seja, estava assim, dourado por algo charmoso demais, Uhum. ligados a eventos assim, que não envolvia esse confronto assim, Verdade. tete a tete, né? De estarmos um olhando para o outro na certeza de que aí há algo vivo da nossa esperança, né? Uhum. Somos chamados à ideia de refazer essa esperança que está dentro de nós antes que a gente possa experimentar uma sensação mais traumática de que ela vai estar perdida dentro de nós, que aí seria o fim de tudo, né? É Não verdade. vale a pena. Só vale a pena viver enquanto há, de fato, esperança. É Um verdade. abraço a todos. Fiquei muito feliz em saber de pessoas tão queridas que estão assim, né, ansiosas para que a gente possa recuperar essa imagem, né, de um passado recente, mas sobretudo alegre, festivo, não é? É Tem coisa verdade. melhor do que você reencontrar alguém, até virtualmente, mas Não. que por trás disso há toda uma história que a gente demoraria horas contando, né? Com emoção e com detalhamento que seria até surpreendente dizer, né? De coisas que a gente tornou inesquecível. É isso mesmo. É verdade. Eu queria encerrar com uma máxima do Billy Graham. O senhor falou que o senhor está Billy Graham. envelhecendo, mas o senhor está mais jovem.
O senhor está bem mais jovem. O Billy Graham, com 95 anos, ele disse: a velhice é para os fortes. Com 95 anos. Professor Renato, estimo realmente que o senhor chegue nos anos, não é, sob a graça e cuidado de Deus, como sempre, como Deus realmente tem tido esse cuidado com o senhor, e o senhor reflete toda uma alegria de vida para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Uma última palavra só para lhe dizer. Eu estou escrevendo a história da minha família. Está um livro mais ou menos já de umas 600 páginas. Poxa. Então, nessas páginas, eu vou colocar a experiência de vida de uma prima minha que morreu há pouco tempo em João Pessoa. Morreu aos 106 anos. Não é? 6 anos. Então, pensando no caso da Elisa, eu já tenho feito as minhas orações diárias e estou cada vez mais habituado. E espero que Ele me atenda. Que Deus Nosso Senhor possa prolongar a minha vida para que eu possa chegar próximo a uma existência assim mais fecunda e, sobretudo, produtiva, né? Amém. Diante do que eu acho que ainda tenho tanto para fazer. Né? Nunca pensei que ia chegar a esse momento, né, sendo tão endividado, né? Mas é verdade, isso mesmo. Um abraço a todos, boa noite, um ótimo domingo. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Renato. Boa noite, obrigado. Entrou agora uma última pessoa, Isa Hispano Paisagismo, deve ser. Ah, minha prima querida de São Paulo. Oh, Isa Hispano. Apesar desse sobrenome charmoso de italiano que tem aí, não é, Isa? Mas a Isa é uma Soares aqui do Juazeiro. Né? Que legal. Querida, que bom. Fiquei feliz. Olha que encerramento maravilhoso. Que legal. Olha, vai ficar gravada essa live aqui. Nós também vamos compartilhar lá no YouTube, tá, Milton Andrade? Mas vai ficar tudo muito bem público aqui no Instagram e todos realmente tomarão conhecimento. Ela está dizendo aí saudades aí para o senhor. Muito obrigado, Isa. Faz uns anos que não nos vemos. Nós já estamos há quase 1h30, viu, Isa, aqui com o professor Renato, tomando o tempo dele no sábado. Eu sei que no sábado ele tira né, ele ama Juazeiro do Norte. Eu imagino o professor Renato. O senhor anda na região assim tranquilamente, sem nenhum temor? Olha, ainda gozo esse privilégio. Às vezes reconheço que corri alguns riscos, não é? Juazeiro tem hoje 300 mil habitantes e o Cariri tem, quer dizer, ao redor assim, de uns 20 quilômetros, o Crajubá tem 500 mil, mais ou menos. Né? Então, foi mais ou menos a população que eu encontrei de Fortaleza em 1968, 69, quando fui morar aí. Né? Atirar pelo que eu sei do Cariri, Fortaleza também era muito provinciana naquela época. Né? Só a Isa que pode falar aí de que vive num mundo imenso de tantos milhões, assim, não é? Mas cada um faz o seu mundo, né? E o seu mundo, o meu mundo não é percorrendo essas distâncias todas, de maneira que eu talvez não sofra tanto essa pressão desse conglomerado. O governo transformou isso aqui numa região metropolitana, né, com uma pretensão assim, muito eleitoreira, mas nós não passamos de 3 cidadezinhas modestas, né, que vivem lutando contra tudo e contra todos para ser, digamos, a terra dos nossos sonhos. Por isso que ainda é muito agradável no Cariri, agora começou a chover, tem muita manga. Né? Que legal. E pelo menos há um clima muito agradável aqui na região, né? Verdade. E eu trabalhava o dia todo, de maneira que eu não prestava muita atenção a essas coisas, a não ser pelo noticiário da imprensa, etc. Né? Então, a minha vida era muito intramuros, de sala de aula, de laboratório, de escritório. Né? Terminei minha vida sendo coordenador de pesquisa, pós-graduação e extensão de um centro universitário aqui, que é uma fase nova do Cariri, que tem um ambiente universitário imenso, são 14 instituições, 3 federais, né? É isso aí. Falamos de outras coisas noutra oportunidade. Vamos, né? Mas a próxima nós vamos falar ainda sobre o Covid. O Covid ainda apavora muita gente. Isso está na pauta. O professor Renato levantou várias hipóteses, né? E aí a gente vai estar falando. Uma outra também nós vamos colocar o livro, né? Essa obra que ele está produzindo. Ele já está com as 1000 páginas, ele vai além das 1000 páginas. Né? Esse é o meu medo. Eu sugiro, amigo... não ter dinheiro para mandar imprimir. Eita, mas realmente vão surgindo. Quem
Eu tenho um amigo, o Coronel Santana, a família Santana tem muito dinheiro nessa região. Isso, Coronel Santana é uma figura, nosso É colega. uma figura, um amigo muito especial. Professor Renato, muito obrigado de novo, né, pela atenção. Boa noite a todos vocês. A Isa, que entrou por último. A minha esposa amada, que entrou e colocando aí o canal miltonandrade.ma. Não é? Realmente nós temos orgulho, Isa, realmente do seu primo, o professor Renato Casemiro, uma pessoa muito amável, né, uma pessoa que tem deixado um legado a cada dia. E agora um legado aqui no nosso canal, né, no Instagram, miltonandrade.ma. Boa noite, muito obrigado a todos vocês. Boa noite a vocês todos.